Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Bom, gostaria de contar a minha experiência de um abuso que eu sofri aos 12 anos de idade por um ancião na minha consideração das perguntas para o batismo, tá? Mas antes disso, eu gostaria de contar como tudo começou, como a gente conheceu as Testemunhas de Jeová. No ano de 1986, a minha mãe, ela começou a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, meu pai também, minhas tias, meus avós, bastante gente da minha família. E elas estavam gostando muito do que estava aprendendo, né? Porque era bem diferente, eles eram católicos antes. Era bem diferente daquilo que eles tinham aprendido a vida toda, né? E alguns meses depois o meu pai desistiu do estudo, né? Só minha mãe continuou estudando. Eu tinha aproximadamente 4, 5 anos de idade e uma irmã dava estudo para mim no livro Histórias Bíblicas. Aí quando chegou o ano de 1989... minha mãe e minhas tias, elas se batizaram num congresso, se eu não me engano, era Língua Pura, no Morumbi, em São Paulo. E foi um congresso assim, elas contam, né, que tinha muita gente, mais de 2.000 pessoas foram batizadas. Mas no finalzinho do ano de 89, meu pai ele perdeu o emprego que ele tinha em São Paulo, que até dava uma condição boa para a gente viver. E ele não estava conseguindo encontrar. Então ele resolveu mudar aqui para a cidade de São José do Rio Preto, que era a sua cidade natal. Mas quando nós mudamos para cá, nós não fomos direto para São José do Rio Preto. Nós fomos para uma cidadezinha próxima, que é distrito de São José do Rio Preto, que chama Engenheiro Schmidt. Nós nos mudamos para lá, ficamos aproximadamente 1 ano lá. Nessa cidadezinha não tinha Salão do Reino. Não havia congregações formadas lá ainda, né? Então ficou um pouco difícil para minha mãe frequentar as reuniões. Nós íamos, quando íamos, nós tínhamos que pegar 2 conduções, até dentro da cidade de São José do Rio Preto, para a congregação mais próxima que havia ali. Então, né, como a gente ficou morando mais ou menos 1 ano nessa cidade, que era Engenheiro Schmidt, meu pai resolveu mudar para São José do Rio Preto mesmo, né? Então nós mudamos para São José do Rio Preto, para um bairro, né? Que na verdade é um bairro de chácaras, que chama Estância. E tinha salão próximo, né? Havia 2 congregações próximas, né? Na cidade, nos bairros ali, Vila Toninho, né? Então havia 2 congregações ali. E foi onde a gente escolheu para frequentar. Embora era um pouco distante, a gente ia a pé, né? Meu pai trabalhava à noite, né? Então não tinha nem como ele também ir buscar a gente depois, quando a gente voltava das reuniões. Eu me lembro que a gente às vezes passava pelo escuro, tinha que atravessar a rodovia, né? Mas mesmo assim, na época, minha mãe ficou muito empolgada com a congregação, era uma congregação bem acolhedora, as pessoas eram bem animadas. Era uma congregação assim que fazia muitas festinhas, né? Tinha muitos jovens da minha idade. Então logo eu me enturmei com o pessoal, né? Eu devia ter de 10 para 10 anos de idade por aí. Me enturmei com as meninas, fiz amizade, né? E a vida seguiu, né? E a gente frequentava as reuniões com frequência, íamos ao campo, né? Tudo certinho. Com o tempo, algumas das minhas amigas, elas começaram a se batizar. E elas perguntavam para mim, né, Esther, quando que você vai batizar, né? Todo mundo tá batizando, tal. Quando que você vai decidir se batizar? E eu fiquei assim, meia pela emoção, né? Fiquei empolgada, querendo me batizar. Minha mãe chegou a comentar com os anciãos. E pelo meu progresso no campo, pelas partes que eu fazia, a frequência às reuniões, os irmãos, no caso, encorajou para que eu batizasse. E aí foi. Nessa época, eu já estava com aproximadamente uns 12 anos de idade. E aí os irmãos falaram, olha, a gente vai se reunir, depois a gente vai ver, né, os irmãos que vai fazer a consideração com você, a gente te avisa, tá? O dia, a hora, como que vai ser, tá bom? E assim foi, né? Eu me lembro que quando
eu fui fazer minha consideração para o batismo, havia mais 2 candidatos, né? Então nós éramos em 3 candidatos para o batismo. Então esse irmão, ele chegou em mim, falou, e na minha mãe, né? Falou assim, olha, vou fazer a consideração com ela, tal dia eu passo lá na sua casa, eu pego ela, depois eu devolvo. Minha mãe falou, sem problemas, sem problema algum. E foi assim que aconteceu. Só que quando eu cheguei, nós íamos fazer a consideração no Salão do Reino mesmo. Quando eu cheguei no Salão do Reino, eu tive uma grande surpresa. Porque nós entramos, ele trancou o portão, só que só estava nós 2. Foi diferente da primeira consideração, que tinha 3 candidatos, né? Só estava eu e ele dentro do Salão do Reino. E foi uma situação um pouco constrangedora. Primeiro porque eu estava sozinha com ele trancou o portão, aquela coisa toda, né? Mas era um irmão acima de qualquer suspeita. Servia para ser meu pai. Na época, eu até via ele assim. E aí foi onde ele começou a falar para mim que queria me deixar à vontade, que percebeu que eu estava tensa, que não era para mim ficar nervosa, que ia ser bem tranquilo, né? Que a gente só ia conversar. Que ele queria conversar um pouquinho comigo, saber como que eu ia na escola, saber sobre namoradinhos, né? Esses tipos de coisa. E aí ele começou a perguntar essas coisas para mim. Se eu já tinha arrumado algum namoradinho, se alguém já tinha se interessado por mim, o que eu tinha respondido, né? Mas ele dizia que estava fazendo essas perguntas para me deixar à vontade, mas eu estava ficando um pouco constrangida. Até que chegou na parte de sexo. Ele começou a falar de sexo comigo. Perguntou o que eu entendia do sexo, né? O que eu pensava sobre esse assunto. De início, eu pensei que ele estava querendo saber mesmo, né, para ver se me aprovava para o batismo ou não. Mas, na verdade, as intenções dele eram outras, né. Então, ele começou a falar que eu era uma menina muito bonita. Ele começou a falar que percebia que eu gostava de usar roupas um pouco apertadas, que eu usava blusinhas e vestidos de alcinha, né. E aí eu comecei a ficar assim, quieta, né? Porque eu achei que ele queria me aconselhar. Tipo assim, depois do batismo, você não vai poder, né, usar esse tipo de roupa, tal, aquela coisa toda. Só que ninguém nunca me falou nada, né? Minha mãe, para ajudar meu pai, ela também trabalhava e às vezes ganhava roupas das patroas dela. Eu também ganhava muitas roupas das minhas primas, né? Então nem sempre era de acordo com as roupas que as irmãs do salão usam, né? Às vezes era de alcinha, as costas peladas, alguma coisa desse tipo. Mas eu era uma menina, assim, que não tinha um corpo chamativo, era bem magra. Então, assim, qualquer roupa que eu colocasse não iria chamar a atenção de ninguém, né? Por isso que eu acho que ninguém nunca chegou na minha mãe e falou a respeito das minhas roupas, nem irmãs. Ninguém nunca falou nada. Só que esse irmão, ele começou a falar. E aí ele começou a se aprofundar nesse assunto, né? Ele falou assim, quando você tá de alcinha no salão, eu sei que você tá sem sutiã. Falou pra mim. E aí eu comecei a ficar com muita vergonha, né? Aí ele falou assim, não precisa ficar com vergonha não. Nós estamos apenas conversando, relaxa. Falou pra mim. Ele falou assim, você tem vontade de fazer sexo? Já viu como que é, como que faz? Já teve algum desejo? E eu falei para ele que não, que isso não passava pela minha cabeça, né? E aí ele perguntou se eu já era mocinha, né? Se eu já menstruava, né? E aí eu falei para ele que sim, tal. Aí ele falou assim para mim que era normal nós sentirmos desejos por sexo, porque Deus, ele criou esse desejo em nós, né? Essa atração, né? Do sexo masculino para o feminino e vice-versa, e que era normal, que ninguém precisava ficar sabendo se a gente estava com vontade de fazer sexo, esse tipo de coisa. Ele começou a se enrolar, a falar tanta coisa.
Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.